graça e a paz para os irmãos, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu subo neste púlpito com uma grande preocupação, com uma preocupação em minha alma, de saber se nós estamos realmente firmados nele, em Cristo Jesus. E eu sei, queridos irmãos, que nós só saberemos se estamos realmente em Cristo, se depois de passarmos pela prova, formos aprovados com a nossa perseverança. Nós só saberemos realmente se somos de Cristo, se nós permanecemos nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu queria abrir com você a palavra de Deus, no livro de Jó, o último capítulo, o capítulo 42, leremos os versículos de 1 a 6. Livro de Jó, o capítulo 42, versículos 1 a 6. Eu tomo a liberdade nesta tarde de usar a versão Almeida atualizada. Assim, você que tem a corrigida não estranhe, porque geralmente eu costumo usar a corrigida, mas porque atende melhor ao escopo desta mensagem, eu lerei na atualizada. Amém? Salmos, Jó, capítulo 42, versículos de número 1 ao versículo 6. Livro de Jó. Acharam? Amém. Aqui diz a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 5, comigo, repita após mim. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Oremos ao Senhor. Deus Pai, eu quero te agradecer, Deus, mais uma vez, pelo privilégio de poder proclamar a verdade da Tua Palavra. E eu rogo, meu Deus, que nesta tarde o Teu Espírito Santo conduza essa mensagem, que o Senhor fale de acordo, Senhor, com a nossa necessidade, não com as nossas preferências, Senhor, ou particularidades, mas pela necessidade, Senhor, de termos nossa fé incrementada, Senhor, na confiança em Ti. Eu rogo a Tua bênção sobre a igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, Deus está presente aqui entre nós. Quando nós falamos em sofrimento, não há como dissociar, não há como separar Jó deste problema. Na verdade, o maior desafio do cristianismo é explicar o problema do sofrimento. Como explicar por que o justo sofre? Eu poderia dizer, sim, que existem sofrimentos causados por consequência de nossas próprias faltas. Do que se queixa o homem? Queixe-se de seus próprios pecados. Eu poderia dizer que o mal existe em razão do próprio homem, mas isso não explicaria o problema do sofrimento do justo. Por que é que o justo sofre? Este problema filosófico, ele é tão grande, ele é tão sério, que já há 300 anos antes de Cristo, Epicuro, um sábio grego, colocou dessa seguinte forma, em 3 enunciados, que se Deus quer abolir o mal e não pode, ou ele pode, mas não quer, ou ele não quer e não pode. Se Deus quer abolir o mal e ele não pode, então Deus é impotente. Se ele pode, mas ele não quer, então ele é cruel. Agora, se ele quer e pode, então, por que há tanto problema no mundo? Esse é o maior problema realmente para explicar. Geralmente, quando nós, os cristãos, estamos no meio de alguma dificuldade muito grande, maior do que a nossa própria fé, nós nos reportamos a este livro sagrado, escrito há muito mais de 1000 anos antes que Epicuro existisse, numa tentativa de responder a este problema tão grave que aflige todo ser humano, principalmente aquele que quer viver de uma forma reta,
piedosamente. Se você quer servir ao Senhor, então certamente, irmão querido, prepare-se, porque você haverá de enfrentar alguma dificuldade em qualquer tempo da sua vida. E algumas delas, eu confesso, são tão grandes, que parecem que são insuperáveis. Nós lemos aqui já, num dos testemunhos, no capítulo 34, versículo 19 de Salmos, que muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus o livra. Sim, irmãos, é um enunciado de fé. Muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus o livra. Agora o problema é, e quando Deus não livra? Nós temos lido no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa toda a tua iniquidade, que sara toda a tua enfermidade. O problema é, e quando Ele não sara? Como nós explicamos, no mercado da fé, é muito fácil lançar a culpa sobre aquele que é o consumidor final. Se você não obteve a resposta da sua oração, é porque você está em pecado, ou é porque você não teve fé suficiente. Isso, irmãos, minimizaria o problema, mas a realidade é que, independente da fé que você tenha, ela às vezes não implica em resultados positivos. Já a igreja de Filipenses, quando Paulo escreve para ela, ele diz claramente a essa igreja que a vós vos foi dada a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. O Evangelho, irmãos, é a única religião no mundo que vê no sofrimento alguma graça, alguma benfeitoria, alguma bênção. Os demais, de todas as formas, procurarão evitar o sofrimento. Quando nós olhamos este livro, ele começa dizendo que havia na terra de Uz um certo homem chamado Jó, homem sincero ou íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Encontramos então aqui alguém que, humanamente falando, era perfeito. Era um homem que, antes que houvesse a lei, antes que houvessem cerimoniais, antes que houvesse Moisés, na época ainda dos patriarcas, antes de Abraão, Jó já existia, e era um homem próspero, era um homem abençoado, era um homem íntegro, e ele vai ser atacado justamente aí na sua integridade. Era um homem que tinha 7 filhos, 3 filhas, e que vê de repente o seu mundo de prosperidade, seu mundo de riqueza, de paz, desmoronar-se diante dele. E como explicar isso? Quando ele vê todo o sofrimento pelo qual ele está passando, ele apenas tem a capacidade, e ainda tem a capacidade de colocar-se diante de Deus, dobrar-se, adorar e dizer: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para ela. Ele adora ao Senhor. No meio da dificuldade, ele adora. Mas é somente no final do livro que nós vamos encontrar uma resposta, irmãos. Talvez não completa, talvez que não atenda ao raciocínio humano, mas para aquele que tem fé suficiente em Deus, esse realmente encontrará paz naquilo que Jó está dizendo para nós nesse capítulo 42. Portanto, nesta tarde, preste bem atenção neste capítulo 42, porque você vai entrar juntamente comigo agora na escola de Jó, na escola do sofrimento. Em Jó capítulo 42, nós encontramos, primeira coisa, no versículo de número 2, a convicção de que Jó está dizendo: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou pode ser impedido. Primeira coisa, irmãos, que o sofrimento nos leva a entender quem realmente é Deus. Houve um tempo em minha vida e na sua vida que nós trazíamos Deus em um bolso em forma de crucifixo, outros de nós trazíamos Deus em forma de pedra ou estátua. Houve tempo em que nós servíamos a um Deus que não podia nos ajudar. Quando nós olhamos nesta passagem, nós encontramos que Jó era um homem que temia a Deus, era íntegro, que se desviava do mal, mas isso não desviou o sofrimento da vida de Jó. Ele teve que sofrer, teve que passar por tudo aquilo, para que ele chegasse ao aprendizado de quem realmente é Deus. E aí eu paro para pensar, irmãos, porque é Jó quem vai dizer para nós, lá no capítulo 19, versículo 25, ele vai dizer para nós que Deus é aquele que estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada.
Ele entendia que Deus era o Deus criador. Ele sabia que Deus era aquele que fazia todas as coisas, que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Ele reconhecia Deus como criador. E aí está uma coisa: você pode reconhecer Deus como seu criador e ainda assim não ter uma experiência pessoal com Deus. E por isso que eu comecei dizendo que me preocupa saber, esse é o peso do meu coração, saber se a sua fé está realmente firmada em Cristo Jesus. Se você já recebeu a graça de não apenas crer nele, mas também saber padecer por ele. Jó, apenas depois de ter sofrido danos e grandes perdas, é que ele pode dizer para mim e para você: eu bem sei, agora eu sei em quem eu tenho crido, bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A fé, irmãos queridos, que não se abala no meio da prova, é aquela fé que está sustentada na soberania de Deus. Quando você entende que Deus é soberano, tudo muda. Sabe, a maioria de nós veio para Jesus por alguma coisa que Deus nos deu, por alguma coisa que nós tínhamos. Deus me deu a saúde, Deus me deu um trabalho, Deus me deu uma família, Deus me deu um bebê, Deus me deu a cura da minha enfermidade, Deus me deu a salvação. Então nós passamos a ter algumas coisas que Deus nos concedeu. E aí nós dizemos que nós cremos em Deus, porque Deus nos abençoou, porque Deus nos deu, e agora nós temos. Antes não tínhamos e agora temos, pela graça e misericórdia do Senhor. Alguns de nós já alcançamos este nível de fé, a fé que obtém coisas, a fé que tem, a fé para si, e é uma bênção isso, irmão, porque você alcançou a fé que dá resposta à oração. Essa fé, nível 1, era a fé que Jó possuía, a fé que tinha. Mas é quando então, depois de passear pela terra, Satanás se apresenta entre os filhos de Deus e diz: também tens abençoado ele com tudo, agora tira dele aquilo que ele tem. Aquilo que tem, e verás se não blasfema na tua face. A grande questão é, quando a nossa fé está baseada naquilo que nós temos, então esta fé, irmãos queridos, ainda está incompleta, é uma fé fugaz que pode se desmoronar, porque no momento que Deus não dá, ou no momento que você não tem, é aí que a sua fé se abala, é aí que você se inquieta: mas eu estou servindo a Deus de como fico desempregado, mas estou servindo a Deus de como adoeço, mas estou servindo a Deus e por que isso acontece comigo? Se eu estou sendo fiel ao Senhor no meu dízimo, por que é que eu estou passando essa dificuldade? Se eu estou sendo fiel na oração, no evangelismo, por que é que eu estou sofrendo problemas? É a fé nível 1. É a fé que está baseada naquilo que nós temos, naquilo que Deus nos oferece. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que na escola do sofrimento, nós recebemos upgrade de fé. O Senhor nos eleva a uma outra dimensão para entender que o mal que existe no mundo nem sempre é provocado por Deus. Mas nós entendemos, segundo está em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, contribuem para o bem conjuntamente, aleluia, para aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Em outras palavras, irmão, se você sofre, Deus te abençoa, e no final, apenas no capítulo 42 capítulos depois, é que você vai entender que talvez você não conhecia realmente a Deus como deveria conhecê-lo. Talvez você conhecia Deus como aquele que te oferece as coisas, como aquele que te dá coisas, aquele que te abençoa, o teu abençoador, mas não como aquele que é o soberano. É Jó quem vai dizer, no meio do nada, no meio da aflição, quando ele perde os filhos, quando perde a esposa, quando perde tudo que tem, é nesse momento que Satanás vai tentá-lo novamente. Tão somente não lhe toca na sua vida. E é nesse momento, irmãos, que a fé deste homem é provada, no mais extremo, e ele consegue compreender: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
A minha pergunta é: você já conhece a Deus? Você já conhece ao Senhor? A este ponto de saber amá-lo, de saber servi-lo, independente daquilo que você tem, ou daquilo que você alcançou, ou daquilo que você pode em Deus, ou deixou de poder? Quando nós olhamos, nós vemos, no versículo 2, um outro entendimento. O primeiro entendimento na escola do sofrimento é que me leva a entender quem é Deus. Que Ele não é apenas aquele que me abençoa, mas Ele é soberano. Ele tem um plano maior na minha história, na sua história. Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe o porquê de cada coisa. E nós apenas aceitamos a sua soberana vontade. Versículo 2, o segundo entendimento de Jó, é saber quem Ele é, quem sou eu e quem é você no meio do sofrimento. Quando eu vejo na história de Jó, ele diz: quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. É interessante que os amigos de Jó, quando se aproximam deles, ele faz, Bildade, seu amigo Zofar, quando eles se aproximam de Jó, vem o estado calamitoso daquele homem, a sua doença, a comer-lhe as carnes, ele apenas com a companheira, aquele pedaço de caco de telha, coçando as suas úlceras. Os amigos chegam para consolar a Jó, e ali por 7 dias, por uma semana inteira, eles estão ali sentados com ele, sem dizer uma palavra. Ao ver aquele novo Jó, um homem destruído pela enfermidade, acabado pelo sofrimento. O Jó que eles conheceram, tinha muitos amigos, tinha banquete em sua casa. Agora esse Jó não tinha mais nada. Eles olham e lamentam e choram com ele. Mas depois eles começam a tentar explicar o sofrimento de Jó. E aí que o problema vem. Quando a gente quer explicar as coisas, irmãos. A gente, irmãos queridos, que está tão farto, está tão cheio de conhecimento que arrota a arrogância. A gente que você não consegue ficar perto porque acha que tem todas as respostas, que acha que sabe mais do que o pastor, acha que sabe mais do que qualquer um, acha às vezes que sabe mais, até entende até mais do que o próprio Deus, arrotando a sua própria arrogância. Quando nós olhamos para a escola do sofrimento, quando nós sofremos, aí a gente para pensar que o muito que a gente sabe é tão pouco, que a gente tem que se calar diante da soberania de Deus. Ele é quem sabe todas as coisas. Quando nós olhamos, irmãos, a terceira parte no sofrimento, nessa escola que a gente aprende, a primeira é que Deus é Deus, e Ele sabe o que faz. A segunda é que eu não sou nada, tudo o que sei, na verdade, me ensina a continuar aprendendo a saber que eu nada sei. Por último, quando eu olho no versículo de número 5, eu encontro uma resposta maravilhosa, porque ele disse que antes pensava que conhecia, falou daquilo que ele não sabia, daquilo que ele não conhecia, mas agora ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Já parou para pensar nisso? Que um homem atravessa toda uma história de perdas, de prejuízos, de danos, mas ele não perde a fé. A sua fé é firme. A sua fé está naquele que disse: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. A sua fé está firmada nele, mas ainda assim, quando ele está no meio do sofrimento, e que Deus se apresenta para ele com perguntas irrespondíveis, é somente nessa hora que ele vai dizer: antes eu te conhecia. Só de ouvir falar. Antes eu te conhecia de ler, da experiência do meu pai, da experiência da minha mãe, da experiência daqueles que deram testemunho, mas agora eu tenho o meu próprio testemunho. Agora eu sei em quem eu tenho crido. Agora eu sei, conhecia só de ouvir. Minha pergunta para você nesta tarde é: até onde você conhece a Deus?
Até onde você conhece o Senhor? Porque sabe de uma coisa? Tudo aquilo que nós temos, irmãos, sofre o problema do tempo. Tudo aquilo que nós temos, amanhã envelhece, amanhã já não serve mais. E estamos vivendo um momento na história em que as coisas estão mudando com tanta rapidez que aquilo que é novo hoje, daqui a um ano já está velho, uma outra coisa substitui. É assim na tecnologia. As coisas hoje estão cada vez mais, nesse mundo consumista, perdendo o seu valor. Você compra um carro hoje, amanhã saiu da loja e já não tem mais o mesmo valor. Então, o que é que nos sobra? Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 8, nos fala que as aflições deste tempo presente não são para ser comparadas com a glória que há de se revelar. Eu não meço a minha fé por os problemas que eu atravesso, eu não meço a minha fé pelas coisas que eu obtenho. O crente não mede a sua fé pelas coisas que ganha ou pelas coisas que perde. Ele vê no ganho uma oportunidade de glorificar a Deus. Ele vê nas perdas uma oportunidade de ainda assim glorificar a Deus. Quando nós louvamos ao Senhor em qualquer circunstância, nós podemos dizer então, sim, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Somente quando nós conseguimos enxergar a Deus no meio do sofrimento, quando nós enxergamos a Deus no meio do nosso problema, nós não estamos sós, não porque alguém nos falou, não porque alguém nos aconselhou, não porque alguém nos advertiu, porque alguém nos disse, mas porque eu vi com os olhos da fé, porque eu sei que Deus está diante de mim, e eu sei que eu estou diante dele. É nessa hora, irmãos, que a gente sabe que Deus é maior do que todas as coisas. E se Ele é maior, então nós estamos em boas mãos. Nós podemos dar graças a Deus, aleluia, em todas as coisas. Conta-se certa vez, em uma terra distante, que um rei tinha um amigo particular, um bom conselheiro e amigo, que saía com ele para suas caçadas. E uma certa vez, esse amigo, muito crente, em tudo dizia que Deus é bom em tudo dai graças. Uma certa vez, este rei, ao caçar um animal feroz, quase é engolido pelo animal. Esse amigo tenta salvá-lo e tira o rei da boca do animal, mas o dedo da mão direita do rei fica na boca do animal. E quando ele olha, graças a Deus que o Senhor se salvou. Ele, graças a Deus nada. Como graças a Deus se eu fiquei sem um dedo? Como é que você pode dar graças a Deus? Não, Deus é bom. E o rei ficou tão aborrecido com esse amigo, porque ele insistia que Deus era bom, porque o rei havia perdido um dedo, que o rei, só de raiva, colocou o homem no cárcere. E esse homem ficou preso. E o rei, depois de curado, sai para uma outra caçada. E só que ele se perde no meio da mata, e alguns canibais acham o rei, e põem o rei no caldeirão. Mas antes faz uma análise completa nele, para ver se ele é sadio. E eles olham para a mão do rei e se escandalizam, e olham, não, esse não serve, manda embora, é defeituoso. E o rei sai contente, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ele vai correndo buscar o amigo, lembra do amigo, puxa, eu prendi meu amigo por causa do dedo, agora eu entendo. E ele vai até a prisão e diz, meu amigo, me perdoa, eu já entendo que Deus é bom, me perdoe por deixar você preso nesse cárcere. Não, imagina, Deus é bom, graças a Deus que eu estava nesse cárcere, porque se eu não estivesse, quem teria sido engolido vivo era eu. Irmão, muitas vezes nós não entendemos as situações, no momento em que elas estão acontecendo, mas nós temos que ter paciência e em tudo dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, sim, Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nessa tarde, eu não sei qual é o seu problema, não sei se você está vivendo um período de escassez ou um período de dificuldade, se você já passou por ele, mas passou pelo problema, com a sua fé abalada, ou se talvez você está aqui hoje, consciente de que a sua fé é invencível, é inabalável. Eu quero deixar bem claro para você, humilha-te perante a face do Senhor, e entenda que Deus, Ele é soberano, e que nós precisamos conhecer mais a Deus, importa que Ele cresça em nossas vidas, amém? Queria pedir a você que ficasse em pé nesta hora.
Há uma antiga canção, renovada recentemente pelo Ademar de Campos, que é o compositor dela, que está baseada neste capítulo 42 do livro de Jó, e ele chama esta canção de Bem Supremo. É um título excelente para explicar este capítulo 42. Sabem por quê? Porque de todos os bens que nós temos, o único bem que sobra conosco e que vai conosco para outra vida é a nossa fé. É no meio do sofrimento que a nossa fé cresce. É no meio da angústia que você se fortalece. E é apenas isso, irmãos, que nós levaremos daqui para o outro lado. Esse é o seu passaporte, seguro e firme, autenticado com sangue. Esse passaporte é a nossa fé. Portanto, permaneça firme na presença do Senhor. Se você está passando por algum problema, Ele está presente aqui entre nós, em espírito e em verdade. Eu queria estar orando com você nesta hora, assim que esta canção começar a tocar. Quero orar por você, que quer conhecer mais a Deus. Não é você apenas que está passando por sofrimento, não, irmão. É por você que quer conhecer mais a Deus, que quer se firmar mais na sua presença, que quer estar diante do Senhor, com grande confiança no Senhor. Quem quer mais de Deus? Aleluia. Quantos querem mais do Senhor? Aleluia, eu também quero. Erga sua mão para o céu. Obrigado, Senhor, Tu és nosso bem supremo. Sim, Senhor, nós sabemos quem Tu és, Senhor. Sabemos que Tu és Deus sobre todas as coisas. Deus, a Tua igreja está com as mãos erguidas para os céus, Senhor, confiando plenamente na Tua bondade, confiando, Senhor, no Teu amor. Deus, como pastor dessa igreja, Pai, eu sei, Senhor, que sobre mim há uma incumbência, Senhor, de conduzir, Senhor, a Tua igreja, Senhor, para mais perto de Ti, Senhor, até aquele grande dia, quando o Senhor se revelará nos céus. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, meu Pai, a saber atravessar as dificuldades, Senhor, com grande confiança, com a fé firmada em Ti, Senhor, porque Tu és aquele que nos conhece, aquele que nos sonda, Senhor, profundamente no íntimo do ser. Pai, em nome de Jesus, Senhor, reconhecendo quem somos, Senhor, nós ainda assim, Senhor, somos eternos dependentes, Senhor, deste Teu amor imenso, Pai. Nós viemos hoje aqui Te adorar, nós viemos aqui Te exaltar, dizer que somente Tu és Deus sobre as nossas vidas. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória e a honra para todos sempre. Sim, Senhor, nós Te adoramos. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Sabe, sou lhe tendo, mas conto com Teu amor. Sendo, pois, Teu filho, venho Te dar louvor. Que bom é Tua vida em minha vida. Obrigado, Deus, como é bom a Tua vida em nossa vida. Aleluia, obrigado, Deus. Reconhecemos, Senhor, a nossa total dependência daquele que é soberano, daquele que é Senhor sobre nós. A Ti a glória e a honra para sempre, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Graças Te damos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, amém. Um grande aplauso para o Senhor.